Olá, está começando mais uma edição do Jornal Ideias, telejornal produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo do 6º período da FASUL, Faculdade Sul Brasil. Nesta edição você vai ver como os acadêmicos da FASUL unem a teoria à prática. Você tem ou teve um romance na faculdade? Relacionamentos podem ser positivos no ambiente educacional? Acompanhe também dicas para a elaboração do TCC. Acadêmicos temem pela falta de segurança nos arredores da faculdade. Olá, eu sou Graciele Marangon. E eu, Luiz Fernando Cerny. Para começar, vamos falar sobre os acadêmicos que atuam na área em que escolheram estudar. Isso mesmo, Luiz. Essa é uma experiência que pode ser bem positiva. Quem tem mais informações é a repórter Gisela Stern, que conversou com alguns alunos. Gisela, é isso mesmo? Isso mesmo, Graciele. Foi muito positivo conversar com os alunos para saber as situações que eles enfrentam no dia a dia. Então vamos assistir a reportagem feita pela repórter Gisela. O professor passa o conteúdo dos livros para o quadro. Os alunos prestam atenção e copiam nos cadernos. Essa é a rotina na sala de aula. Só que hoje em dia, os acadêmicos estão querendo mais do que isso. Cada vez mais, os alunos sentem a necessidade de aplicar o conteúdo que aprendem em sala no dia a dia do seu trabalho. Cassiane está no 6º período do curso de Pedagogia e já trabalha em uma escola de educação infantil. Ela explica que as aulas práticas na faculdade são utilizadas para ensinar os alunos. A gente desenvolve nos planejamentos, primeiramente fazendo os planejamentos, na parte da teoria que a gente aprende em sala de aula. Como fazer um planejamento, o que eu devo colocar em um planejamento, as atividades que eu posso desenvolver para cada faixa etária das crianças. A Camila usa as técnicas aprendidas na Faculdade de Jornalismo para realizar o trabalho na assessoria de imprensa da Prefeitura de Maripá. Aqui na faculdade a gente tem a matéria de fotografia, então é muito utilizado no meu serviço, como eu não tenho ninguém que acompanha que é fotógrafo mesmo, então eu utilizo as técnicas aprendidas aqui no dia a dia. E na questão da redação jornalística, né, de como montar uma matéria e como conversar com os entrevistados, como adquirir os dados para complementar um texto e transmitir a informação de forma correta. Formada em recursos humanos, Jéssica trabalha em uma cooperativa da região. Quando eu estava no primeiro ano do curso, eu tive a oportunidade dentro da empresa de trabalhar na área de RH mesmo. Então, praticamente tudo que eu aprendi na faculdade, eu aplico no meu trabalho hoje. E foi através da faculdade que eu consegui um crescimento profissional, pessoal. Para a coordenadora do curso de letras, professora Janice, o aluno que estuda e trabalha na área tem uma oportunidade para conciliar a prática com a teoria. O aluno que estuda à noite e durante o dia tem a possibilidade de trabalhar na área em que está estudando, ele tem uma oportunidade privilegiada de articular aquilo que se busca permanentemente, que é a teoria com a prática. Ao mesmo tempo em que, na sua prática, ele põe em xeque, põe em discussão aquilo que aprende, a partir da prática ele traz também o retorno para a sala de aula, a partir das suas experiências, das suas expectativas. Isso traz um retorno positivo para o curso também, para os professores, para o colegiado. É certamente uma forma de nós estarmos permanentemente pensando o nosso curso à luz das necessidades que o mercado de trabalho coloca para os nossos acadêmicos. A Ingrid faz ciências contábeis e também já trabalha na área. Ela aponta outra vantagem, que é usar o aprendizado do trabalho na sala de aula. Concilio bastante coisa do que eu aprendo na faculdade, eu concilio com o meu trabalho no escritório. Tudo que a gente vê no escritório, a gente também passa aqui na faculdade, né? Aprimorando e indo mais além do que a gente faz no escritório. E aí, Gisela, foi sua primeira reportagem para a televisão? Sim, foi minha primeira reportagem para a TV e com certeza foi muito produtiva para a minha formação acadêmica, principalmente porque eu aprendi desde a produção da pauta até a edição final do conteúdo. Obrigado, Gisela. Manter um relacionamento amoroso na faculdade, será que isso pode ser bom ou pode prejudicar os estudos? Muitos acadêmicos vivem uma paixão ao mesmo tempo em que buscam uma formação no ensino superior. Muitos deles até dividem sala de aula. A repórter Daiane Lemos foi quem conversou com esses apaixonados. Daiane, fala um pouquinho sobre a sua matéria.
Graciele, essa situação é muito corriqueira na faculdade, são muitos os casais que existem, tanto que estudam na mesma sala ou nos corredores da faculdade. E o mais interessante dessa reportagem foi eles exporem, né, o lado positivo e o lado negativo dessa experiência, de namorar, se existe, se prejudica ou se ajuda. Foi bem interessante. Acompanhe agora a matéria da Daiane. Vida universitária, tarefa nada fácil, um período de muito estudo e dedicação, mas que para alguns pode se tornar também um momento de prazer. São muitos os acadêmicos que vivem na faculdade romances inesquecíveis, mas esses relacionamentos, esses namoros, podem atrapalhar nos estudos? E para falar mais sobre esse assunto, estamos aqui na frente da FASU e vamos conversar com alguns alunos que vão nos dizer o que eles acham sobre esse tipo de envolvimento, se atrapalha ou não. Acho que depende. Assim, por exemplo, se fosse alguém da mesma sala de aula, eu acho que atrapalharia. Até agora não atrapalhou nada, né? Cada um ajuda o outro no que precisa, nas matérias, na hora de fazer trabalho. O amor e a troca de afeto entre o Michel e a Bruna é visível. Ele faz jornalismo e ela publicidade. E o namoro já dura 1 ano e 5 meses. Para o casal, o envolvimento não atrapalha em nada, pelo contrário. O namoro na faculdade ajuda, ainda mais que nós somos no meio de comunicação, porque as matérias são ligadas e logo após a prova ou antes mesmo nós sempre tiramos dúvidas e em casa mesmo a gente ajuda um ao outro. Para o professor Leonardo, o envolvimento entre os alunos pode ser algo positivo e saudável, mas é preciso tomar cuidado. O relacionamento dentro da sala de aula é importante o aluno saber dosar como que ele vai manter esse relacionamento em sala de aula. Porque assim, a partir do momento que ele se envolve com alguém, ele cria mais responsabilidade. Isso pode ser um lado positivo do relacionamento na graduação, durante o período da faculdade. Mas existe também um outro ponto a ser levantado, que quando às vezes o aluno ele coloca esse relacionamento acima do objetivo que ele tem dentro da instituição, que é de se formar, se tornar um bom profissional. E isso vai atrapalhar com certeza na formação dele. No caso da Larissa e do Samuel, a amizade já existia, mas foi na faculdade que o romance aconteceu. No início, o problema foi se comportar na frente dos professores. No começo foi difícil para se acostumar, né? Ficar junto aí, às vezes não prestava atenção na aula, mas depois a gente foi se acostumando e hoje a gente estuda junto, é uma beleza. É que, na verdade, a gente era amigo e daí a gente já estudava junto, então a gente só ampliou a amizade, né? E daí a gente continuou estudando junto, só que com um pouco mais perto. Daiane, como foi a produção da reportagem? Foi muito bacana, muito interessante. Eu tive muita dificuldade em relação na hora de decorar o texto mesmo, não tive problema em achar as fontes, os personagens, não tive vergonha em frente à câmera, nem ao microfone, mas foi uma experiência muito boa e espero que seja a primeira de muitas. Obrigado, Daiane. Elaborar um TCC não é uma tarefa nada fácil e a ação vem tirando o sono dos acadêmicos que estão se formando. É verdade, Graciele. O TCC pode levar até mesmo os acadêmicos ao estresse. Quem produziu uma matéria a respeito foi o repórter David William. David William, é isso mesmo? É isso mesmo, Graciele. Apesar da galera ter demonstrado tranquilidade, deu para perceber que eles estão bem apavorados com essa fase do TCC. Veja agora algumas dicas para a elaboração do TCC. O final do curso vai chegando e a pressão aumenta. Os acadêmicos têm um semestre para a elaboração do TCC. Nesse período, recebem orientações dos professores. Considerado pelos acadêmicos como um verdadeiro terror, o TCC, ou a monografia, como também é chamado, tira o sono de qualquer estudante na fase final de um curso. No curso de jornalismo, os acadêmicos podem escolher entre escrever um artigo científico ou desenvolver um produto. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, o aluno ele tem que esmiuçar o tema, né? Fazer um determinado tema e está esmiuçando ele. Carla e Fabiana são alunas do 8º período de jornalismo e optaram por fazer o TCC em forma de um produto. Segundo elas, existe uma necessidade em explorar alguns temas e com um trabalho prático fica mais fácil. Além de você estudar aquele projeto, você tem que escrever e também tem a parte prática, tem a parte teórica. A parte prática você se envolve, participa, interage, mas depois você tem que fazer toda aquela produção teórica, escrever, ver como que ficou o produto. Jéssica também está se formando e decidiu fazer um artigo científico pelo fato de ser um trabalho individual. Por que eu decidi fazer sozinha? Pela questão da comodidade, porque às vezes você está fazendo com um colega, ele não pode, você quer fazer e tudo mais. Para o professor Leandro,
Leandro, o importante em um trabalho de conclusão de curso é o aluno escolher um tema que tem afinidade. O TCC não se constrói de um dia para a noite. É um processo demorado de constituição. Não tem como eu parar uma semana e pensar, essa semana eu vou fazer o TCC. É um trabalho que vai durar 6 meses, até mesmo 1 ano. Então é um processo que é demorado a constituição. Essa fica a dica para quem está pensando em elaborar ou que está tendo dificuldade para constituir o trabalho. E você, David, preparado para o seu TCC? Olha, Luiz, preparado a gente nunca tá, né? Mas que vem o TCC e vamos ver no que vai dar. Obrigada, David. Alguns acadêmicos que vêm para a faculdade com transporte próprio temem estacionar seus veículos nas ruas próximas daqui. O motivo é a falta de segurança, Luiz, e quem fez essa matéria foi a Bruna Potrick. Bruna, esse perigo existe mesmo? Infelizmente existe, Graciele. Tanto é que eu conheço 2 pessoas que estudam aqui na instituição e tiveram a moto e o carro furtados em menos de 1 mês. Então vamos acompanhar agora a matéria da Bruna. Todas as noites é assim. Elas tomam conta da frente da faculdade. São dezenas de motocicletas que os estudantes têm que deixar na rua. Só que isso está causando problemas. A insegurança dos alunos em deixar seus veículos estacionados aos arredores da faculdade é devido ao grande número de furtos nesta localidade. Eu estudo 3 anos aqui na instituição e eu sempre deixei minha moto neste local. Nunca tinha acontecido nada do caso de roubo assim aqui que eu sabia. Só que Douglas acabou sendo vítima dos ladrões. Ele recuperou a moto, mas agora pede mais segurança no local. E também eu acho que deveria ter mais uma segurança, tanto por parte da faculdade aqui, de uma ronda ostensiva também da polícia, porque a gente entra para a faculdade para estudar ali, sai 3 horas, 4 horas depois, então assim a gente fica muito à mercê, né, dos bandidos e tal. O problema preocupa também aqueles que têm carro. E aí, uma alternativa é pagar o estacionamento. É o caso do Everton. Olha, eu prefiro pagar o estacionamento porque eu me sinto mais seguro. A gente fica sabendo de vários casos onde os carros são roubados aqui na frente ou nas ruas aqui para baixo. E eu prefiro pagar para não ter o meu carro roubado, né? Ou riscado, amassado, enfim, essas coisas. O professor Aziz é o diretor da faculdade e explica que os órgãos de segurança realizam rondas diárias nas redondezas. Mas ele admite que é difícil garantir a segurança por toda a noite. A faculdade é grande e existem estacionamentos externos também, que nós, infelizmente, não podemos responder por isso. Mas eu tenho a certeza que os órgãos estaduais e municipais sempre estão também próximo fazendo suas rondas, e isso eu tenho constatado sempre. Agora, é impossível permanecer 4 horas aqui, tanto o município como o estado. Então, às vezes, de fato, pode acontecer isso. São situações que fogem ao nosso alcance. Felipe preferiu não arriscar. O estudante de jornalismo optou por morar próximo da faculdade. Assim, pode vir a pé e deixar a moto em segurança na garagem. Antes eu morava longe e tinha que deixar minha moto aqui, né? Então, devido à insegurança e já saber de alguns casos que foram roubados alguns veículos e motos, né? Eu decidi, então, me mudar mais próximo à faculdade. E eu acabo vindo de a pé, né? Além da comodidade, né? Rapidinho chegar na faculdade, também tem a questão de eu não correr mais esse risco, né? Bruna, você utiliza transporte próprio? E onde você deixa o seu veículo? É um local seguro? Sim, eu venho de carro para a faculdade e optei por pagar o estacionamento aqui da faculdade justamente pelo medo de também ter o meu carro furtado. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruna. Até a próxima. É isso, gente. O Jornal Ideias fica por aqui. Você pode conferir as matérias completas no site www.jornalideias.blogspot.com. Valeu, gente. Até mais. Até mais.